Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular, Política das Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileira e Indígena. Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco, sobre a história da escravidão no mundo e nas Américas, ou nas Américas e no mundo, tanto faz. Mas o certo é que vamos compreender um pouco acerca do significado de escravidão e depois trabalharmos com essa questão da escravidão, tanto na África quanto nas Américas, para termos uma compreensão melhor de como essa constituição étnico-racial, inclusive já fazendo uma relação com a formação da sociedade brasileira, que será objeto da temática de uma das nossas aulas, quando trabalharemos especificamente com a formação da sociedade brasileira. Vamos lá, então? Vejam aqui tipos de escravidão. Para falarmos sobre os tipos de escravidão, observe que, para conhecer a sua origem, destacamos aí a escravidão existente antes do início do comércio atlântico, em que os escravizados eles eram embarcados nas praias, mas a escravidão do interior do território africano, que foi fundamental para o empreendimento escravista da modernidade. Então, precisamos ter esta compreensão quando vamos estudar sobre a escravidão, de que a escravidão ela começa não simplesmente quando as colônias europeias elas começam aí a usufruir da mão de obra escrava para a produção de riqueza. Vale ressaltar que dentro da própria África, e aqui estamos trabalhando neste momento com a escravidão africana, dentro da própria África já existia a escravidão. E dentro desse contexto, pelo o comércio lucrativo, ou seja, pela produção que era lucrativa com a escravidão dentro da África, aí sim, líderes políticos, religiosos, representantes de clãs e de aldeões, quiseram expandir mais esses lucros e foi quando se empreendeu a escravidão para outras partes do mundo. Prosseguindo, vejamos aí o protagonismo africano. Segundo Lovejoy, em 2002, aí ele traz uma questão interessante sobre a escravidão, quando ele fala que a escravidão foi um fenômeno da história desde a antiguidade clássica aos dias de hoje. Uma outra questão interessante que ele coloca é que a África foi protagonista dessa história desde as civilizações antigas, o mundo islâmico, a Índia e, posteriormente, as Américas. Quando nós estudamos a história, ou seja, dentro da história, a história das civilizações antigas, nós já encontramos a escravidão fazendo parte do modo de produção das sociedades antigas. E isso ela percorre esse modelo de produção por toda a antiguidade, perpassa pela Idade Média. Temos aí um processo de modo de produção feudal, aí onde as relações já não é de escravidão, mas é de senhorio, muito embora ainda permanecia a escravidão em pequena escala por dívidas, não? E aí chegamos até no mundo, no chamado mundo moderno, onde a escravidão passa a ser, inclusive, um comércio lucrativo, já não sendo só a mão de obra escrava o objetivo principal, mas os próprios escravos, o próprio ser humano, ele passa a ser uma mercadoria valiosíssima dentro desse modo de produção. Prosseguindo aí com esse protagonismo, nós observamos que do século XIV até o século XIX, a escravidão foi expandida no continente, fazendo de sua prática um fundamento para a economia e política ligada aí ao comércio, inclusive o comércio exterior. A escravidão
principalmente para o continente africano, o escravo passa a ser essa mercadoria dentro de uma concepção de comércio exterior. E isso sendo as próprias pessoas esta mercadoria. Prosseguindo então com o conceito de escravidão. O que podemos encontrar ou refletir sobre o significado do termo escravidão? Vamos lá então. A derivação da palavra escravidão é um caminho social muito forte de ser compreendido. Vejam, basicamente a melhor opção é a escolha de pessoas de culturas distintas, ou seja, aquele que é chamado de estrangeiro, né? Isto é, aquele que foi tirado da sua origem e que, ao perder sua herança social e quando tinha alguns filhos, ao nascer, era colocado à disposição de quem possuía o seu pai ou a sua mãe. Então, observe, dentro desse contexto da escravidão, da compreensão da escravidão, ela vem ligado justamente àquela pessoa que é retirada do seu convívio social, do seu convívio parentesco, né, da sua parentela, e passa a ser propriedade de uma pessoa estrangeira, né, considerada estrangeira, e como propriedade, esta pessoa, na condição de escravo, não tem direito e nem poder sobre os seus próprios filhos. Ao nascer um filho, que era algo muito comum, às vezes os senhores permitiam essa questão da coabitação, até para que aumentasse o número de escravos sem o senhor ter obrigatoriamente a necessidade de comprar, porque o filho da escrava e do escravo se tornava já automaticamente propriedade dos seus senhores. Observe essa violência na escravidão. Vejam que a violência é algo inerente e, em sua maior parte, era justificada pelas guerras em que os derrotados eram escravizados. Aqui uma forma de como a pessoa se tornar um escravo. Existiam várias formas, dentre elas, uma forma em questão de confronto entre clãs diferentes, aquele clã que fosse vencido, automaticamente os moradores daquele clã, pertencente àquele clã, se tornavam escravo daquele que foi vitorioso na guerra, né? A forma de obter escravizados na África, em grande parte, foi proveniente do batismo e sequestro, né? Então veja, ou seja, banditismo e sequestro, né? Veja que, dado a própria condição de o aumento de produção e, consequentemente, de riquezas, as pessoas e determinados senhores ou chefes de aldeões, eles se colocavam na frente. Aquilo que hoje nós temos aí as facções, temos as quadrilhas, né? Do ponto de vista do banditismo, naquela época eles formavam essas frentes não para saquear propriamente o outro, mas para transformar pessoas que eram sequestradas, que eram aprisionadas para serem escravas. Era uma forma de escravidão. Vejam que nós temos aí existia também o escravizado como resultado de guerra, que nós já falamos, utilizando como forma de pagamento das despesas de guerra, ao ser vendido ou utilizado no trabalho forçado. Então, esse escravo obtido pelas guerras, não? Ele tanto poderia ser vendido para outros, para rever os valores que foram gastos na guerra, como também eram submetidos ao trabalho forçado. A violência na escravidão prossegue falando sobre essa violência como uma punição judicial, principalmente quando a pessoa cometia um assassinato, roubo, adultério ou bruxaria, né? Aqui vejam que aquilo que é chamado no mundo
no contexto do espiritismo de ciências ocultas, né? Então aqui o autor chega a chamar de bruxaria, né? Observe que a escravidão voluntária também era justificada pela falta de condições da própria pessoa em se sustentar ao perceber que poderia morrer de fome ou, em outra situação, com risco de morte. Então as pessoas se colocavam: se eu não for um escravo, eu não tenho como sobreviver, eu não tenho onde eu trabalhar, onde eu tenho uma residência fixa, um ponto fixo de moradia, então eu vou me colocar à disposição de um chefe, de um líder, no caso aqui, os proprietários de terra, para ser o seu escravo e ter pelo menos os seus cuidados, porque os proprietários de escravos, como o escravo era uma propriedade desse senhor, eles cuidavam dessa mercadoria, não? Então eles tinham a proteção desses senhores, além da manutenção da subsistência com a alimentação e, às vezes, até remédios, no caso da fitoterapia, que era muito utilizada. Dentro dessa violência, a percepção dada ao escravizado como propriedade poderia estar ligada ao tempo em que era escravizado. Observe que aqueles mais recentes eram mais nítido o tratamento dado como propriedade. Aqueles mais antigos já tinham um tratamento, digamos, entre aspas, um tratamento mais brando, porque ele já tinha produzido mais, já tinha... cria-se um vínculo, às vezes, afetivo, ou seja, cada um na sua condição, mas isso é comum. Com a convivência, as pessoas criam vínculos que, muitas vezes, gera compaixão, ou seja, se guarda de determinadas atividades ou de determinadas agressividades em relação àquele escravo que era o mais recente. No caso daqueles que viveram por muito tempo somente em um lugar, com relação com as mesmas pessoas, com o passar do tempo, tinham aí menor probabilidade de ser tratados como mercadoria, ou seja, passava já a ser uma pessoa tendo um tratamento não como um parente ou como um igual, mas pelo menos uma tolerância, não? Os filhos e a violência na escravidão. Observe aí que os filhos dos escravizados não eram legalmente seus filhos. Isso nós já falamos, porque eles se tornavam também propriedade dos senhores. Nesse caso, o filho não indispensavelmente seria cuidado pelos pais. Ele poderia ser levado para a casa do seu senhor ou poderia ser vendido para uma outra pessoa, um outro senhor, alguém que tinha interesse em adquirir escravos. Observe ainda que ser adotado poderia ser uma possibilidade. Quando? Isso quando as mulheres escravas elas se tornavam concubinas ou esposa, razão que fazia as mulheres serem mais caras que os homens escravizados comuns, né? Isto ocorria geralmente entre os grupos islâmicos. Observe que, de acordo com a cultura e de acordo com a sociedade, a mulher ela se tornou uma mercadoria mais cara, porque ela, no momento em que tinha um filho com um senhor, esse filho ele não seria vendido, mas ele era adotado pelo senhor. Veja só, era filho do sujeito, mas era adotado porque não podia dizer que o senhor tinha filho de uma escrava. E dentro desse contexto, ele passava a ser filho, ser cuidado como o filho, mas um filho adotado. A África e a escravidão, desde o século VII, aí, os escravizados africanos eram procurados no mundo árabe. Temos ainda que nos séculos VIII e o século IX, escravizados da África Oriental, eram levados para trabalhar em salinas, produção de açúcar e anil
na região que hoje é o Iraque. Aqui é um mapa, mais ou menos, só para vocês terem uma visualização, falando, aqui tem um texto falando sobre o mapa, aí em outras regiões, como a África, a Europa, o Oriente Médio e a Ásia, né? E aí, continuando com a África e a escravidão, tem uma explicação sobre o mapa, que no mapa é possível identificar as rotas, ou seja, as linhas comerciais da escravidão, aí desde o século XV até, ou seja, do século VI até o século XV, nas regiões do oeste, norte e leste africano. Observe também que, nesse período, as rotas de abastecimento do trabalho escravizado eram direcionadas para os maiores mercados da época, como o Império Otomano, que era o norte do continente, e o mundo árabe também. Então, eram as regiões que mais recebiam escravos dentro da própria África. O Islã conseguiu alcançar grandes territórios africanos, aí chegando no Sahel e nas savanas, fazendo com que algumas etnias assumissem o islamismo para se proteger do tráfico e da escravidão, porque quem se tornava um fiel ao islamismo, então ele não seria escravizado, não? No caso dos convertidos, para se protegerem, não obtiveram muito sucesso, sendo, em muitos casos, levado como cativeiro. Era uma forma deles burlar essa questão da escravidão no mundo islâmico, mas mesmo assim, dependendo a etnia, eram considerados cristãos, ou seja, seguidores de segunda categoria e, portanto, deveriam trabalhar para os seus senhores. Aqui a escravidão e a África é a escravidão, tem um outro mapa aí com outros dados interessantes para vocês lerem e refletir. Prosseguimos aí falando do século XV e século XVI, que começaram a surgir aí as rotas comerciais de escravizados, já consolidadas na foz dos grandes rios. Aí, nesse contexto, estabelecendo aí as relações de comércio com as autoridades da costa africana, devido ao nível de organização e importância. Os portugueses compravam os escravos, geralmente provenientes de outros reinos menores. Então, o autor, Blackburn, ele traz essas informações. E no Novo Mundo, a formação das novas colônias americanas demandou um número nunca visto de escravizados para o trabalho nas produções do Novo Mundo e das colônias americanas, de português, espanhóis e inglês. Mais um mapa aí para vocês observar, dentro dessa configuração, de onde vieram os escravos para essas colônias inglesa e colônias aí dos países europeus. Essa escravidão no Novo Mundo, nós temos aí Lovejoy, ele diz que existiram aí 3 etapas da escravidão na África entre 1350 e 1600, entre 1600 e 1800 e entre 1800 e 1900. Veja que, para o autor, o escravismo foi fundamental para a economia política africana. Com o passar do tempo, o escravismo ele foi crescendo, ocupando uma área cada vez maior do continente. Isso porque era vista, de fato, como comércio exterior. O escravismo foi predominante durante aí todo o período colonial brasileiro, né, e das colônias também em outras regiões, em outros países, assim como outras colônias, a mão de obra africana, ela vivenciou um dos períodos mais cruéis da história ocidental dos últimos séculos. Então, aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Nos encontramos nas nossas próximas aulas. Bons estudos e um grande abraço. Até lá, pessoal!